paz do Senhor, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Acho que esse é o vídeo mais espontâneo que eu já gravei, porque só tomei banho, pintei o cabelo e me sentei aqui pra gravar. Vou falar baixinho porque a Emily tá dormindo e eu tenho que aproveitar. Como vocês já viram aí no título, né? Hoje eu vou falar sobre o meu puerpério. Vou relatar o meu puerpério. A Emily já vai fazer 3 anos. Mas esse é um assunto que eu gosto e que eu assisto bastante, então achei interessante trazer aqui para vocês. Aqui no canal já tem vídeo do meu relato de parto, que na verdade é um testemunho, tá bom? É muito interessante que você assista ele antes de assistir esse vídeo, porque uma coisa liga a outra. Então vou deixar no card para você ir lá conferir, tá bom? Mas bora lá sem muito bababá. Quem assistiu o meu relato de parto sabe que o final da minha gravidez foi bem difícil, por conta das dores que eu sentia. E assim, eu não via a hora de ter a Emily, de ganhar a Emily, pelo fato de querer que a minha filha nascesse, mas também para que eu conseguisse me livrar daquela dor, porque eu já não estava suportando mais aquela situação. E aí, além da ansiedade para querer que ela nascesse logo, tudo que eu queria era me livrar daquilo tudo que eu estava sentindo, daquelas dores. Então eu pensava, quando a Emily nascer, toda essa dor vai passar e, enfim, eu vou poder respirar novamente. E aí ela nasceu, né? Conforme eu expliquei lá no relato. E eu fiz uma cesariana, gente. E assim, dificilmente você vai ver uma mulher que faz uma cesárea e que não sente praticamente nada, que só sente aquela dorzinha no corte, do corte mesmo e fica super de boa. A maioria sofre bastante com dor e eu não fui diferente. Logo que amanheceu o dia, né, a Emily nasceu 11 e pouca da noite, e aí logo que amanheceu o dia, a minha dor era tão insuportável que eu não conseguia levantar sozinha da cama, então minha prima que me ajudou lá no hospital, ela que foi comigo. E assim, era uma dor insuportável, a dor da cirurgia mesmo, sabe? Eu andava assim, ó, encorcovada, por causa que eu não conseguia me esticar assim. E assim foi durante mais ou menos uns 15 dias, né? Eu vim pra casa e foi o momento, os dias que eu achava que tinha chegado, que ia ser o meu alívio de dor e que tudo ia ficar bem. Na verdade, não foi como eu esperava. A dor que eu estava sentindo não era igual a outra, mas era tão dolorida quanto. O fato de eu não conseguir fazer minhas coisas só foi me batendo um sentimento de incapacidade, sabe? Minha mãe que estava me ajudando aqui. E aí, ela quem tinha que... Ela ou meu esposo, né? Mas ela que ficava o dia inteiro comigo, que meu esposo trabalhava. E aí eu não conseguia levantar sozinha para me levantar. Por exemplo, se eu estivesse sentada, ela tinha que me ajudar, porque eu não poderia colocar força nas pernas, porque tem um risco, né? Quem faz cesariana sabe, não pode ficar fazendo nenhum esforço, que pode coisar algum ponto, pode inflamar, infeccionar. E a gente tem que tomar o maior cuidado. Então, além de eu ter que ter os cuidados e estar precisando de ajuda para fazer tudo, tinha a questão da dor. Eu sentia muita dor na minha cirurgia, doía bastante, doía demais da conta. Era minha mãe que vestia minha roupa, tipo, eu não conseguia fazer nada, eu só ficava deitada o dia todinho, assim, olhando para cima, eu não conseguia deitar de lado, eu não conseguia deitar do outro, eu só ficava sentada um tempinho na cadeira ou então deitada. Eu me lembro até que o último ponto, que é o que eles fecharam, era tão dolorido que eu não conseguia mexer a perna, que é desse lado aqui esquerdo. Foi onde eles fecharam o último ponto, que é onde eles dão um nó, tipo assim, um nozinho, é o ponto mais fechado, assim, mais arrochado que eles dão. E era tão, esticava tanto e doía tanto que a minha perna, do lado esquerdo, eu não conseguia levantar ela para colocar em cima da cama. Quando eu ia me deitar assim,
na cama, que eu me sentava, eu colocava uma perna, a outra perna minha mãe tinha que ajudar a colocar, por conta da dor, que era tão grande, eu não conseguia levantar. Então, estava eu ali, precisando da minha mãe para tudo. Quando a Emily chorava de madrugada para mamar, essas coisas assim, ela quem levantava e vinha e ia pegar. Às vezes eu queria muito levantar para ir olhar ela no berço, eu não podia. E também eu não ficava o tempo todo incomodando minha mãe. Vem aqui, me levanta, porque ela já estava tendo que dar conta de tudo, da luta de casa, ela que estava fazendo minhas coisas, comida, louça, casa, limpando essas coisas. E aí eu não ficava chamando ela, mãe, levanta aqui para eu poder olhar a Emily. E eu sentia muita falta de estar levantando, até porque era um momento que eu mais esperava, né, ver minha filha. E tudo que eu queria era poder levantar, ficar olhando pro rostinho dela. E muitas das vezes eu ficava ali na minha, porque eu não queria ficar incomodando a minha mãe. Então isso foi gerando um sentimento de incapacidade. Teve vezes que eu chorava bastante, já teve muitos momentos que eu chorava muito, muito, muito. Pelo fato de, além dos hormônios, né, os sentimentos, os hormônios muda tudo, que é a questão do baby blues. Eu tive, né, o baby blues, o meu puerpério. Eu estava sentindo muita tristeza, sentimento de incapacidade pelo fato de eu estar precisando da minha mãe para tudo, o fato de eu não conseguir cuidar da minha filha como eu gostaria de estar cuidando. Fora outras questões pessoais que acabam interferindo também, né, naquele momento. Problemas pessoais, sentimentos, dúvidas que vêm e ficam aflorando ali naquele momento. E aí, junto com a dor, né, com a dor da cesariana, os cuidados que a gente tem que ter o maior cuidado para a gente não fazer nenhum esforço para não piorar mais a situação. E teve uma ocasião que eu cheguei a tossir sem querer, eu engasguei. E não pode, né, porque força a barriga. E eu me lembro que quando eu tossi, cara, foi uma dor assim tão insuportável que eu nem sei explicar. Eu tava no quarto lá sentada, como sempre, eu tava sentada e eu tossi, e minha mãe correu e me deu água para mim não tossir mais ainda. Porque se a gente tossir, tem perigo de arrombar os pontos e inflamar e tudo mais. Sem falar também que fiquei com o intestino preso, então eu tinha dificuldade de ir no banheiro e o fato de ter que colocar força em alguma coisa também prejudicava, né? Acabava prejudicando a minha cirurgia. E aí chegou um dia que eu comecei a sentir febre e fui pro médico e lá ele constatou, né, disse que que a minha cirurgia estava infeccionada. E foi aí quando eu tive que tomar antibiótico mais uma vez. Eu já estava tomando por conta da infecção urinária antes de ter a Emily e tive que tomar mais uma vez. Sem falar também que, né, nesse período também tem uma parte bem difícil, que é a questão dos palpites, a questão da gente ouvir muita coisa, a gente acaba ouvindo opiniões diferentes de muitas pessoas. E hoje em dia eu levo mais de boa, mas as pessoas elas não entendem que cada caso é um caso. Um exemplo, eu me lembro que teve uma ocasião que a amamentação é bem difícil, né? Porque dói o peito a primeira vez e tal. E comigo também não foi diferente, meu peito ficou doendo na hora de amamentar. E também eu nem consegui amamentar durante muito tempo, a Emily só mamou durante um mês. Mas nesse período que eu estava tentando, eu não estava conseguindo fazer uma pega legal, ela não estava conseguindo pegar direito. E aí estava ferindo meu peito, doía bastante. E eu me lembro que teve uma ocasião que uma pessoa disse, nem se preocupe, que vai piorar. Então, assim, esse tipo de situação, esse tipo de palavra me incomodava muito, porque eu já estava vivendo um momento difícil, de dor, muita dor, dependência, na verdade, total da minha mãe. O fato de não estar conseguindo cuidar da minha filha como eu gostaria, a falta que eu sentia dela e não poder
Tá me levantando para ver ela me incomodava, me entristecia bastante. O turbilhão de sentimentos e ainda a pessoa tá ali passando por uma dificuldade de alguma coisinha ali que você tá aprendendo agora e vir uma pessoa e dizer que vai piorar, né? Então acho que a gente deve ter muito cuidado com o que a gente fala. Quando a gente vai visitar uma mãe, né, recém, que acabou de ter o bebê, porque cada caso é um caso. E eu me lembro que nesse mesmo dia, ou foi no dia seguinte, eu pesquisando na internet, eu vi um videozinho ensinando a forma correta de colocar o peito na boca do bebê para que não machuque o peito. E eu fiz com a Emily, deu super certo. Ela só não mamou mesmo porque ela não tinha paciência, ela se zangava muito fácil, ela rasgava o rosto dela, a fome dela, ela não conseguia. Eu tinha pouquíssimo leite, então ela não conseguiu mamar. Mas essa questão do puerpério, os palpites, esse negócio de dizer, ah, faça assim, não é assim, é assim. Isso assim, palpite, sabe, desnecessários. É uma das coisas é uma das coisas mais chatas no início, porque se a pessoa lhe perguntar alguma coisa, você fala, tá entendendo? Você fala a sua opinião conforme a sua experiência, mas não imponha a sua opinião ou o seu pensamento como se só aquela forma que aconteceu com você fosse a forma correta, porque não é. Cada caso é um caso. E as pessoas têm muito disso, de achar que porque aconteceu com ela, vai acontecer com a outra também, e é assim mesmo. É o fato das pessoas, eu sentia muito isso, das pessoas acharem que era frescura minha. Além de tudo que aconteceu no hospital, quem assistiu o vídeo do meu relato de parto vai entender o que eu tô falando. Além da questão do hospital, das pessoas acharem que era frescura minha, também acontece depois que a gente tem o bebê. Tudo que a gente fala é frescura, é porque é assim mesmo, porque eu tive não sei quantos filhos, porque não sei o que BBB. E não, cada caso é um caso. E o que mais afeta mesmo é as nossas emoções, porque a gente nunca sabe o que é que aquela mãe está sentindo, o que é que está passando na cabeça dela, quais são os problemas pessoais dela. Então, no meu caso, juntou tudo. Juntou o período que eu já estava passando, o final da minha gravidez, eu já estava assim, exausta de tanta dor, de viver no hospital, eu já estava exausta. Então, assim, o nascimento da minha filha, para mim, era um momento de alegria de eu estar vendo ela ali e também ia ser um momento de alívio. E infelizmente não foi. E aí o meu puerpério veio com tudo, baby blues, né? Eu tive baby blues, eu tive muitos dias, foram 15 dias para ser exatos, que eu chorava bastante. Eu me lembro que eu ficava louvando, me balançando na cadeira, e as lágrimas escorrendo. Eu não chorava para minha mãe ver, porque ela já estava sobrecarregada, cheia de coisa para fazer, cuidando da minha filha, cuidando da minha casa, de tudo, então eu não chorava para ela ver. Mas eu chorava bastante. E os sentimentos, né? Os hormônios mudam, então eu já vi alguns relatos de mulheres que o puerpério é super de boa, não tem nenhum assim, por exemplo, sentimento de tristeza, de estar chorando. Porque às vezes a gente se questiona, a gente se culpa. Nossa, como que esse momento era para ser um momento de alegria e eu tô triste. Mas é todo um turbilhão, né? Ali a mudança de hormônios. E eu me lembro que o único momento de alegria que eu tinha era quando minha mãe trazia a minha filha para os meus braços e eu olhava pro rostinho dela, aquele rostinho, a coisa mais linda. Às vezes ela sorria, aquele sorrisinho, sabe? A coisa mais linda era o meu único momento de alegria quando eu ia amamentar ela, apesar de ter sido pouco tempo. Mas era o meu único momento de alegria, sabe? O resto era pura melancolia, pura tristeza. Nos primeiros dias, né, que normalmente a gente recebe visita. Nada contra, tá? Quem veio me visitar, muito obrigada, cada um que veio me visitar. Mas aquele momento que eu tava vivendo era tão difícil que por mim eu não queria ver ninguém, sério. Tem horas que eu dizia, meu Deus, eu só queria que não viesse ninguém me ver hoje. Quando ia chegando assim o anoitecer, eu já tava assim, pé da vida, estressada, com vontade de chorar. Mas graças a Deus passou. Assim, o que foi a gota d'água mesmo para aliviar foi quando eu fui na médica e ela me passou um anti-inflamatório e conseguiu aliviar mais a minha dor. E assim eu fui conseguindo
dar conta e conseguindo levantar para poder ajudar minha mãe, cuidar da minha filha. E aquilo me trouxe um alívio, sabe? Mas é isso, gente, só para relatar mesmo, meu puerpério ficar registrado aí. O meu puerpério não foi bom, não, infelizmente, mas passou, graças a Deus. E logo depois eu consegui aproveitar e ter uma boa fase com a minha filha, ter momentos de alegrias e é isso, tudo passa, né? Nós sabemos que tudo passa. Não esquece de assistir, tá bom? Se você não viu ainda, o meu relato de parto. E depois eu quero trazer um vídeo aqui falando sobre o que eu faria, tudo diferente que eu faria na minha gravidez, na maternidade. Porque aí eu vou estar dando dicas e aconselhamento de coisas que eu consegui aprender durante aí esse período já, 3 anos. 3 anos como mãe, a Emily já vai fazer 3 anos e também tem o período da gestação. Eu acho muito interessante, eu vou trazer para vocês aí logo logo, tá bom? O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha, tá bom? Se você gostar, para outras mamães aí. E é isso, gente. Também eu quero deixar bem claro que nem todo mundo é igual, cada caso é um caso. E respeitem o tempo de vocês, tá bom? Respeitem que isso é uma coisa super normal que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu vi que cada 10 mulheres que ganham bebê, 2 têm baby blues. Então é uma coisa super normal e saiba que esse período vai passar, tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.